Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Cícero aqui, sempre agradecendo a Deus por sua vida, por tudo que Deus tem feito em sua vida e por você assistir os nossos vídeos. Nossa missão é pregar o Evangelho, fazer com que as pessoas conheçam a Cristo e, conhecendo o Senhor, possam, portanto, ser salvos, porque na verdade só Ele, somente Ele pode nos salvar. Então, muito obrigado você que nos segue na nossa página, a página da Gospel TV, e você que nos assiste também no YouTube, lá no canal A Volta do Rei Jesus. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Iremos falar nesta oportunidade a respeito de guerras. É isso mesmo, logo após a nossa vinheta. Gospel TV, a TV do povo de Deus. Em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 6, Jesus fala aos seus discípulos algumas coisas que certamente aconteceriam. Os apóstolos, eles estavam, de certa forma, curiosos para saber sobre o fim dos tempos. Todos nós temos esta curiosidade, mas já acrescento para você que não será como as pessoas falam. Boa parte das pessoas que falam a respeito do fim do mundo, falam a respeito de muitas coisas, elas não falam com base na Bíblia, elas falam com base naquilo que algumas pessoas diziam, os mais velhos diziam, meu avô, meu bisavô, e parte do que eles diziam, ou digamos que 95%, não tem nada a ver com as escrituras, são conhecimentos que as pessoas vão passando de pai para filhos, mas que não tem bases na Bíblia e não será segundo estas pessoas falam, mas será segundo o que está na Bíblia Sagrada. Em Mateus capítulo 24, versículo 6, está escrito assim, E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Veja, nós não estamos a uma guerra aberta, já acontecendo, na verdade, com baixas entre os ucranianos, entre os russos, mas isso ainda não é o fim. Agora, é preciso que o ser humano, e entre as nações, haja prudência. É preciso que nós venhamos orarmos para que o nosso adversário não intensifique a situação, não piore a situação. As guerras, elas não procedem de Deus. O que procede da parte de Deus, o que procede da parte de Cristo Jesus, é a paz. Afinal de contas, Isaías capítulo de número 6, versículo 9, está escrito, porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Agora, o adversário, a ganância dos homens, é que provoca estas coisas, é que faz com que estas coisas aconteçam. Homens que não estão nas mãos de Deus, que não creem em Deus, mas que veem nas riquezas, nas posses, no poder, uma forma, infelizmente, de tirar a vida de muita gente. E há muitas pessoas, sem dúvida, perdendo a vida, perdendo o seu conforto, perdendo perdendo tudo nesse momento. Mas Jesus diz aqui que nós iremos ouvir, e o povo iria ouvir a respeito de guerras, rumores de guerra. Mas ele disse, tome cuidado, fiquem atentos, porque isso ainda não é o fim. Vamos ver o que diz aqui o versículo 7. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, isso aqui é o que Jesus disse que haveria o quê? Fomes. Depois da pandemia, houve um aumento gigantesco da questão da fome em todo o planeta, porque pessoas perderam emprego, a produção também não foi mais a mesma e as pessoas estão aí, infelizmente, famintas. A palavra peste aqui, ela pode se
coadunar, ela pode ser traduzida com, digamos que, peste de insetos. Mas podemos também levar para a questão da própria pandemia que, infelizmente, o mundo levou. Claro, esta não foi a primeira pandemia. Já houveram outras situações semelhantes em que muitas pessoas também perderam a vida. Porém, aqui a palavra pestes está no plural. Terremotos, a gente sabe que isso acontece com frequência e dependendo do local onde o país está localizado, se for ali nas regiões de falha geológica, a frequência dos terremotos é muito maior, mas ele disse aqui que aconteceria isso em vários lugares, mas no versículo 8 Jesus diz assim: mas todas estas coisas são princípio das dores. A gente sabe que o princípio das dores, em se tratando de parto, é algo que, assim, eu falo na questão paternal, pois sou pai, e observava bem a questão da minha esposa, e certamente é algo que vinha, a questão das dores, tá? Mas depois aparentemente aliviava um pouco, depois apertava novamente, até o momento da criança nascer. Então as dores de parto, elas acredito que elas já estão acontecendo na questão mundial. As coisas vêm apertando, de modo até que eu acho que os cavalos, digamos que do Apocalipse, se eles ainda não iniciaram o cavalgar, mas está muito perto. Claro que eu acredito plenamente de que para que isso aconteça, será preciso também que a igreja seja arrebatada. O que acontecer em Apocalipse 6, é preciso que aconteça também a 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, a Bíblia trata ali do arrebatamento da igreja. É preciso que aconteça também Apocalipse capítulo 3 e versículo 10, onde o Senhor diz que como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre todo o mundo. E se guardar, nós acreditamos no arrebatamento, na tirada da igreja, na saída da igreja da terra pelo próprio Senhor. Então aqui o Senhor está nos falando a respeito de conflitos, a respeito de batalhas. O que acontece é que nesta questão toda existe um poderio tentando se estabelecer. Qual seria esse o poder? O poder da nova ordem mundial, que é totalmente, com valores totalmente diferentes daqueles que a humanidade tem conduzido, tem trazido consigo até o momento. Há uma espécie de reset, estão tentando resetar o comportamento da humanidade e instalar uma nova forma de vida, não segundo Deus, totalmente afastada de Deus, totalmente descompromissada, descomprometida com as coisas de Deus. Mas, infelizmente, nós vemos aqui que muitas nações sofrerão na base da guerra. Bom, isso aqui é apenas o princípio das dores, porque quando aquele que é chamado por Jesus Cristo de anticristo, de abominação, segundo Mateus capítulo 24, versículo 15, citando o profeta Daniel, quando o anticristo então foi estabelecido, porque a nova ordem vai estabelecê-lo, então as coisas ficarão muito pior. Aí não será as dores de parto, aí será a tribulação e a grande tribulação, porque todos os exércitos do mundo, todas as polícias do mundo estarão sob a autoridade do anticristo, de modo que todos aqueles que declararem ser cristãos, todos aqueles que declararem servir ao Senhor ali após o arrebatamento, eles serão mortos, mediante o que nós temos em Apocalipse, capítulo de número 6 e capítulo de número 7. Ali encontram-se, portanto, os mártires. Do capítulo 1 ao capítulo de número 3 do Apocalipse, nós percebemos a presença da igreja na terra. No capítulo 4, nós temos
a visão do grande trono, nós temos uma espécie de culto, nós temos a apresentação das dimensões celestiais. Capítulo de número 5 de Apocalipse, nós temos a apresentação do Cordeiro, daquele que foi morto, reviveu e com seu sangue nos comprou para Deus. Segundo Apocalipse, capítulo de número 1, em versículo de número 7, que a Bíblia vai nos dizer que é Ele que nos ama e com seu sangue nos comprou e nos lavou dos nossos pecados. Mas eu vou só conferir aqui Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 5, rapidinho, onde está escrito, o finalzinho do versículo diz, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Louvado seja Deus, este é o Jesus que nós pregamos. Então, meus queridos, o que está acontecendo é apenas o princípio das dores. O bom nisso, se nós ficarmos muito atentos, é que Cristo está voltando. E eu tenho aqui uma novidade não tão boa para aqueles que estão brincando de cristianismo. Jesus Cristo voltará para buscar apenas os fiéis, aqueles que estão preparados. Interessante, ele vem buscar aqueles que estão com as suas lamparinas acesas e que têm ainda azeite de sobra em suas vasilhas. Às vezes nós esperamos, nós queremos momentos bons, tempos bons. Quem não quer, nós sonhamos com isso. Mas Mateus capítulo de número 24, a porção bíblica que eu estive lendo, versículo de número 12, a Bíblia diz que a iniquidade vai se multiplicar, até porque aquele que vai assumir o controle do mundo, ele é chamado de iníquo, ele é chamado de chifre pequeno, ele é o anticristo, ele é tudo aquilo que é ruim. Então, o iníquo vai assumir o governo do mundo pela permissão de Deus e a iniquidade pela aproximação, pelo tempo que se aproxima o período de governo de tal situação, de tal ser, a iniquidade se multiplica e o amor de muitos pela obra de Deus por Cristo Jesus esfria. Porém, no versículo de número 3 do capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus nos diz que quem preservar, aquele que perseverar até o fim, né, será salvo. Louvado seja Deus por isso. Pois bem, então, estamos vivendo certamente o princípio das dores. Jesus Cristo trata a respeito desse período muito difícil, que algumas pessoas dizem, vai ter, por exemplo, avivamento, nós estamos na época de avivamento. Até digo que teremos sim avivamento, se vivermos a palavra de Deus como ela é, se nós orarmos bastante, o Senhor aviva sim, o Senhor sempre está à disposição para nos ajudar, pois Ele é o Deus de amor e misericórdia. Mas enquanto estivermos distante dele, não teremos assim os benefícios que nós precisamos e que esperemos. Então, esperemos, pois, a Cristo, sabendo que estamos vivendo momentos difíceis, mas que o Senhor Deus está conosco. Eu quero encerrar pedindo a você que não é inscrito no nosso canal A Volta do Rei Jesus, que se inscreva, por favor. Sempre nós estamos deixando estudos bíblicos aqui para a edificação da sua vida. E para você que não é seguidor da página Gospel TV, nos siga, pois sempre que nós colocarmos um vídeo novo aqui, você será contemplado também com a palavra de Deus. E mais, eu peço a sua oração, desejando ao Senhor Deus que abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe todos os seus projetos e que na sua vinda para levar a sua igreja, nós possamos sermos arrebatados juntamente e adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Muito obrigado, Deus abençoe em nome de Jesus. Quero vir aqui só encerrar dizendo, sou da cidade de Buriti dos Lopes, no estado do Piauí, e meu pastor presidente é o pastor Lucimar Parente Aguiar. Sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, tá? De Deus mesmo, uma bênção de Deus em nossas vidas. Deus abençoe.